aula aqui, ela vai ser acompanhada de uma videoaula que vai seguir logo à frente, para dar algumas dicas dessas placas blindadas que usem muitos modelos da máquinas Brastemp, Consul. Então vamos lá. Bem, essa primeira imagem que nós vemos aqui em cima, ela é a placa. Deixa eu colocar aqui uma caneta aqui para a gente se situar. Aqui, vamos lá. Então nós podemos ver aqui que nós temos aí, deixa eu só aumentar aqui, ó. Pronto. Então nós temos aqui o desenho dela aqui, dessa placa blindada. Inclusive nós temos aqui a questão do pino, que eu botei aqui, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4. Aqui ó, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4. O pino 1 é o Terra GND e o pino 3 ele é o menos 5 volts. Então é esses dois pontos aqui, a gente pode fazer medida para saber se a fonte está trabalhando ou não. Ok? Essas placas blindadas, esse circuito ele é muito comum, diferencia às vezes tem umas que tem aqui ó, placa de interface, outras tem um encoder, né, aqui, mas a placa em si vai permanecer a análise aqui, tá bom pessoal? Então fiquem cientes disso, que mesmo, mas o Sérgio falou que uma que tem a plaquinha aqui da interface e a outra que tem um encoder aqui são diferentes. Não, o circuito aqui é o mesmo, tá bom? Então não importa se tem com plaquinha separada, se é a interface aqui ou o encoder, isso não importa. Nós vamos analisar a mesma coisa, tá? Bem, aqui nós podemos ver, eu coloquei os conectores e o que é, né? O primeiro pino aqui, no caso se for se renomear ele como pino número 1, é de alimentação. Aqui é onde entra a tensão AC. Uma das partes da tensão AC vem para cá. É como se estivesse lá na tomada, né? E um fio viesse para cá e o outro fio vai para esse ponto aqui, ó. O outro fio vem para cá, para onde está escrito alimentação. Então, você pode ver que está escrito alimentação em cima e alimentação no conector de baixo. É aqui que entra a tensão AC da rede. Se eu vou renomear os conectores, aqui o primeiro conector, pino 2. O segundo conector, se eu for botar aqui, pino 1, 2 e 3, a alimentação é o pino 1 do primeiro conector com o pino 2 do segundo conector. Ok? Mas tudo bem, deixa eu apagar isso aqui. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o que é esses conectores aqui. Bem, o pino 1, como já disse, é alimentação. Aqui ó, o pino 1 é do primeiro conector, né? Alimentação. Aqui a entrada de tensão AC. O pino 2 vai à válvula principal, né? Vai um fio lá para a válvula principal, para acionamento da válvula principal. Agora vamos para o conector de baixo, esse conector aqui de baixo. Esse primeiro pino aqui, o press, significa pressostato. Aqui é o pressostato. Para esse modelo, tá? Existe outro modelo na foto aqui embaixo, que pode ser um pouquinho diferente, mas aqui entra o pressostato. O pino do meio é a alimentação, é a outra parte do AC que vem da rede que entra aqui. Esse último pino aqui é da porta, ok? Quando você abre e fecha a tampa, né? A tampa da máquina. Botei porta aqui, mas é a tampa da máquina. Ele vai vir para esse pino aqui. Um fio vai vir para cá. E agora vamos para o conector de baixo, que tem 4 terminais. O primeiro é o comum, é o fio comum, né? Quando digo comum, é comum para tudo aqui. Se chama... Opa, deixa eu parar aqui. Então é o fio comum. O segundo é bomba e atuador de freio, tá? Ele vai acionar os dois ao mesmo tempo. E os dois últimos é o motor. Motor de sentido horário, anti-horário. Então, para vocês identificarem quais são os terminais. Caso vocês queiram tirar o conector e medir o componente por aqui, vocês podem estar fazendo, tá? Para não ter que ir direto lá. Então, por exemplo, se tem lá um motor lá embaixo. O motor ele tem o fio que é o comum.
Aí ele tem um fio que é o anti-horário e o motor anti-horário. Então você, pelo conector, você já pode manter o multímetro aqui e aqui para medir a bobina do motor, e depois no comum por debaixo para medir a outra bobina do motor, sem precisar ter que tirar o motor. Tem que mexer lá embaixo. Lá por cima você pode. Certo? Beleza? Bem, nós vimos aqui que, deixa eu apagar aqui, nós vimos que para esse aqui de cima, o de baixo aqui agora, esse ponto aqui, esse outro conector aqui, nós podemos ver que nós temos dois conectorzinhos aqui, que o de cima aqui não tem. O de cima ficaria aqui, ele não tem aqui. Já o de baixo tem. Isso aí é a porta, né? A porta ele já não é mais nesse daqui, a porta seria aqui. Já esse aqui já tem um conector para isso, para a porta, né? A tampa da lavadora, enquanto que no outro a tampa é aqui. Mas ó, observem, esses dois conectores aqui, ó, gente, eles não tem nessa aqui de cima. Por isso que a porta é no conector ao lado. E outra coisa também, esse outro conectorzinho aqui, ele é da válvula do amaciante se usar duas válvulas. O que? Essa máquina, se ela tiver duas válvulas, esse daqui vai ser a válvula do amaciante. Tá ok, pessoal? Então não esqueçam disso. Se for com duas válvulas, ele vai ter esse conector. Se for com uma válvula só, vai ser esse aqui de cima, que é a válvula principal. Beleza? Aí você não vai estar sendo usado esse daqui. Vamos lá. Agora tem aqui, ó. O que acontece é o seguinte, podem ter casos em que vai ser uma válvula só, vai ter esse conector aqui, mas só que ele não vai ser da válvula do amaciante, ele vai ser do atuador de freio. Ok? Então fiquem atentos aí. Olha só, prestem atenção. Se for duas válvulas, essa daqui é a válvula do amaciante. E o atuador de freio ele vai ser junto com a eletrobomba. Se for uma válvula só e tiver esse conector, então esse aqui é do atuador de freio. Beleza? Vamos seguindo aqui, ó. Esse aqui é o CI Power. É o CI Power da fonte, que é o LNK 3304DG SMD. Vocês vão estar vendo aí no vídeo aí na frente, que eu vou estar passando assim após esse PDF. Aqui vocês podem ver como eu coloquei para poder ligar. Vocês vão ver também no vídeo para poder ligar essa placa no primeiro terminal do conector 1 com o terceiro terminal do conector com 3 terminais do meio aqui. Bem, quando você liga aqui na tomada, tem que dar, ó, se ligar os LEDs, que está escrito aqui, se ligar os LEDs, piscarem e apagar, ao acionar o botão, não acender, veja a chave. Ou seja, se essa placa aqui você ligou na tomada, ela piscou aquela luzinha do LED, mas depois você aperta o power aqui e ele não liga. Verifique se essa chave não está danificada, tá bom? Onde fica o CI LNK dessas placas blindadas? No vídeo vocês vão ver que eu tirei, ela fica mais ou menos nessa posição aqui, mas no vídeo vocês vão ver que eu tirei a resina e vocês vão ver a posição dele aqui, tá? Mas ela fica nessa direção onde coloquei aqui na foto. Aqui nós temos o esquema. Aqui nós temos o LNK 304DG. Aqui nós temos o fusível. Beleza, pessoal? Aqui nós vamos ter aquele resistor de 100 ohms. Deixa eu aumentar aqui. O resistor de 100 ohms, 3 watts. Que eu vou estar falando aí no vídeo também. Diodos retificadores. Os dois capacitores de filtro de 4,7 por 450 volts, que dá muito defeito. Inclusive, no vídeo que vocês vão ver mais à frente, aí, vocês vão ver como se testar esse resistor, como testar esse fusível aqui. Beleza? Vocês vão estar vendo isso aí mais à frente. Eu vou estar dando dicas sobre quando retirar esse capacitor. Dicas sobre a trilha que tem que ter aí também. Então aqui está o esquema.
mais à frente. Eu vou estar dando dicas sobre quando retirar esse capacitor, dicas sobre a trilha que tem que ter aí também. Então aqui está o esquema dessa fonte aí de alimentação. Vamos ver mais a imagem aqui abaixo. A imagem aqui abaixo, essa aqui a gente pode ver que eu juntei o desenho da placa com alguns componentes principais do esquema. O fusível, o resistor, os dois capacitores de filtro, o indutorzinho, o L2, que é esse indutor ali, o circuito integrado, o power, e um outro indutorzinho que fica ali mais à frente. Então aqui são os componentes principais. Aqui eu mostro com o multímetro, quando você verificar entre o terminal 1 e 3, se por acaso ele der baixíssima resistência na escala ôhmica, para botar aqui no caso aqui a escala de 200 ohms, vocês podem ver pelo visor que está dando um valor muito baixo de resistência, é bem provável que o circuito integrado, o CI, não o CI Power da fonte, mas o microcontrolador deve estar com defeito. Então, se ele dá baixa resistência nesses dois terminais aqui, existe grandes possibilidades do micro estar com defeito. Beleza, pessoal? Mas segue aí o vídeo com explicações práticas e com as várias dicas que eu vou estar dando aí. São dicas práticas mesmo do dia a dia que vai te economizar tempo e vai fazer você ganhar dinheiro. Beleza, pessoal? Então, vamos lá.